Salve galerinha, agora sim vamos entrar no tema de tributação. Você já conhece muito sobre a tributação aí em investimentos de forma geral. Não muda muito as regras quando nós falamos em fundos, mas temos que respeitar algumas regras específicas em relação ao tipo de fundo de investimento. E aí nós entramos aqui primeiramente para falar aí sobre os fundos de investimento de curto prazo, lembrando que para ser um fundo de investimento de curto prazo precisa ter esse nome curto prazo lá no próprio nome do fundo. Fundo de renda fixa de curto prazo, ele tem aquelas regrinhas de ter no máximo aí a média dos fundos aí, dos ativos dele de 60 dias, não podendo ultrapassar aí os 375 dias nenhum tipo de ativo que faça parte desse fundo. Como nós estamos falando de um fundo de investimento de curto prazo, ele sempre vai ser tributado como renda fixa. Então, o IOF, nesse tipo de ativo, nos fundos de investimento de curto prazo, é cobrado sempre até o 29º dia. A partir do 30º dia, você não tem mais cobrança de IOF. E lá na frente, quando você estiver estudando, principalmente para o CEA, você vai entender a política do 433, que é a forma como é cobrado aí, como é feito o cálculo aí do IOF desde o início da aplicação. Nesse primeiro momento, basta que você lembre aí que se cobra IOF até o 29º dia, a partir do 30º dia não tem mais cobrança de IOF. Dentro dos fundos de investimento existe a cobrança do Come Cotas, certo? Sempre nos meses de maio e novembro, e no resgate é utilizado a tabela regressiva. Lembrando aqui que, como nós estamos falando de um fundo de investimento de curto prazo, nós teremos aí, indiferente do período que você ficar dentro do fundo de investimento de curto prazo, porque a ideia dele é curto prazo, se você ficar muito tempo, você ainda segue essa norma. De 1 até 180 dias, 22,5% de imposto de renda. E de 181 em diante, 20%. Não continua a tabela regressiva, mesmo que você fique mais de 2 anos, você continua pagando 20%, porque nós estamos falando de um fundo de investimento de curto prazo. E quando nós falamos aí do Come Cotas, é importante você relembrar aí que o Come Cotas, sempre nos meses de maio e novembro, o governo, já que ele não sabe quanto tempo você vai ficar dentro de um fundo de investimento, você pode ficar muito tempo, ele quer receber o imposto de renda, ele criou a regra do Come Cotas, onde nos meses de maio e novembro é cobrado uma alíquota percentual, sempre a alíquota mínima, certo? Então aqui no caso do curto prazo é uma alíquota de 20% que é cobrado aí nos meses de maio e novembro, e o Come Cotas, como o próprio nome já diz, ele não diminui o valor da sua cota, mas sim diminui a quantidade que cada cotista tem de cotas. Ele come a quantidade de cotas do fundo para pagamento do imposto de renda, sempre na alíquota mínima daquele tipo de fundo. Se for curto prazo, 20%, se for um fundo de longo prazo, que a gente vai falar em seguida, é sempre a alíquota mínima, que é 15%, e aí no momento do resgate é feito a diferença ali para o pagamento desse imposto de renda, e o imposto de renda em fundos de investimento sempre vai ser retido na fonte, não tem nenhuma obrigatoriedade aí, então, de recolhimento via DARF para o cotista. Quando nós olhamos aí para longo prazo, e aí lembrando que longo prazo é todo e qualquer fundo que não tenha no seu nome, aí na sua nomenclatura, o nome curto prazo, todo o restante então vai ser longo prazo, e como a gente está falando de longo prazo, ele vai seguir a tabela regressiva da renda fixa, onde temos de 1 a 180, 22,5%, onde nós temos de 181 a 360 a cobrança de 20%, de 361 a 720, 20% de alíquota, e acima de 720 dias, né, 721 ou mais, a alíquota mínima de 15%. O IOF sempre é cobrado também até o 29º dia. Tem Come Cotas, a alíquota mínima de um fundo de investimento de longo prazo, então é sempre 15%, o Come Cotas no mês de maio e novembro, sempre no valor de 15%, e depois ele também é reajustado, né? É cobrado a diferença lá no momento da saída, que é o resgate desse fundo de investimento.
Fundo de investimento curto prazo, sempre respeitando aí que ele vai até 20% no máximo, e o longo prazo ele segue a tabela regressiva de maneira completa, podendo chegar até a alíquota de 15% se você fica mais de 720 dias dentro desse fundo de investimento. E finalizamos aqui para falar sobre o fundo de investimento em ações, que, se você lembrar, nós já falamos lá atrás que ele é diferente em todos os aspectos. No fundo de investimento em ações não existe a cobrança de IOF, mesmo que você fique apenas um dia, não há nenhuma cobrança de IOF nesse tipo de fundo de investimento, e ele sempre vai ser tributado somente no resgate, não existe come cotas, e a alíquota de cobrança é de 15%, mesmo que você compre e venda no mesmo dia, porque nós estamos falando aí de ativos. Então, o fundo de investimento em ações, sempre no resgate, sempre 15% de imposto de renda, olhando lá para a ideia do swing trade, quando você faz compra e venda de ações. Essa é a tributação nos fundos de investimento, sempre lembrando, são regras que você já conhece, mas lembra que tem 3 formas de você aplicar essa regra: o fundo de curto prazo, o fundo de longo prazo e o fundo de ações, que ele é o mais diferentão, e esse sempre vai ser cobrado somente no resgate, sem IOF e sempre na alíquota de 15%. Me encontra na próxima aula para a gente dar andamento nisso aqui e garantir a tua certificação de CPA 20.